Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web Unifra, o programa que traz toda semana um assunto para discutir, opinar e pensar. Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. Boa noite. Quais cuidados você tem com o seu corpo? Você se preocupa com a estética e com a saúde? No programa Ponto e Vírgula de hoje vamos falar sobre questões de saúde e estética. Destaques de hoje. População confessa se já fez dietas milagrosas para perda de peso. O professor de psicologia aponta a relação entre distúrbios alimentares e fatores emocionais. Cirurgia bariátrica exige avaliação criteriosa. Nutricionista fala sobre alimentação saudável e seus benefícios para a saúde. Entenda o que é fisiculturismo. Cirurgia plástica estética auxilia no bem-estar e deixa de ser apenas vaidade. Em busca de medidas perfeitas, as pessoas tomam decisões extremas e vão em busca de dietas perigosas para perda de peso sem muito sacrifício. Entre essas dietas estão a dieta da sopa, do limão, da lua, da bíblia, do sorvete, entre outras. Os métodos para emagrecer e eliminar o excesso de peso sem acompanhamento médico estão cada vez mais presentes na sociedade. A repórter Camila Porciúncula foi às ruas para saber se a população usa estas dietas perigosas. Você já fez alguma dieta maluca para emagrecer? Não. Meu nome é Clarice e eu sou vendedora. Eu costumo tomar suplementos quando eu treino, pratico esportes. No mais isso, assim, mais é treinamento para corrida, futebol, assim, academia. Rodrigo, estudante e militar. Não, meu nome é Bruna, eu sou comerciária. Não, Giancarlo, contador. Sim, é dieta da sopa. Meu nome é Laren, eu sou vendedora. Não, nunca fiz. Meu nome é Jéssica, eu sou vendedora. Não, meu nome é Paula Vanessa Sacaldemelo e eu sou vendedora. Não, meu nome é Leander Moreira Arruda e eu sou militar. Sim, já fiz a dieta da proteína. Meu nome é Cristiane e eu trabalho como supervisora de vendas. Camila Porciúncula para o programa Ponto e Vírgula. O descontentamento com o corpo é algo cada vez mais comum na sociedade. A busca pelo corpo ideal e cuidados estéticos excessivos pode desencadear nas pessoas problemas graves de saúde. É preciso atenção com quem apresenta preocupação excessiva com a própria imagem. Atrás dos cuidados constantes em busca da perfeição, pode existir um transtorno psicológico denominado dismorfobia. A dismorfobia não afeta somente adultos. Os adolescentes, tanto do sexo feminino quanto do masculino, também passam por uma fase difícil de aceitação. O psicólogo Felipe Schroeder alerta que os pais devem ficar atentos. Nosso repórter Fernando Rodrigues conversou com o professor de psicologia Felipe Schroeder sobre esse assunto. De que forma a busca para atender os padrões de beleza impostos pela sociedade afeta o aspecto psicológico do indivíduo? Acredito que quando a pessoa fica muito tem como parâmetro ou referência para a própria em matéria de realização, em matéria de objetivo de vida, coloca esses padrões externos como meta e como uma identificação muito forte, em que eles seriam quase que como critérios que ela mesma coloca para ela de ser bem-sucedida ou ser aceita ou ser amada por outras pessoas. Coloca isso de uma forma fantasiosa e fora da realidade. Quais são os riscos de adotar um comportamento obsessivo visando conquistar ou manter o corpo ideal? Os riscos são de se colocar, primeiro eu vejo como os riscos para a saúde, de utilizando substâncias que podem deformar ou até mesmo causar problemas sérios de saúde, deformar o corpo ou ter problemas sérios de saúde em órgãos internos, órgãos vitais. Problemas também relacionados com esse pensamento obsessivo pela o que ela considera como beleza, além de ter a possibilidade de desenvolver alguma alteração na percepção
que ela mesma começa a enxergar o seu corpo e de uma forma equivocada, ocorrendo uma distorção da imagem corporal, por exemplo. Aí são questões que já preocupam, porque essa pessoa pode se colocar em risco a saúde física e, claro, também já como consequência de um adoecimento psíquico. Esse fenômeno se chama dismorfobia, ele é muito comum hoje em dia? A gente observa, no caso, há um apelo social, principalmente quanto a uma aceitação de um grupo, ou enquanto a própria pessoa, como eu falei, coloca critérios, né, para que ela possa desenvolver com esses padrões estéticos um senso de estima, né, de autoestima. Só que esses padrões estéticos externos, eles acabam criando nela pela própria questão do transtorno psíquico, que é comum, esse aspecto é comum em transtornos alimentares ou na vigorexia também, em que a pessoa acaba se colocando em risco a partir de uma imagem corporal que ela enxerga de uma forma distorcida. É um risco quanto ao padrão de beleza, quando ele é visto como um parâmetro, em uma obsessão quanto à busca de uma aceitação de si mesmo, né, ou até pelos outros. Então é um equívoco que se comete, né, que pode ter vários níveis de intensidade, até níveis sérios e colocando em risco de vida, ou até, às vezes, questões mais brandas, que podem trazer certa sensação de a pessoa fica insegura ou até mesmo ansiosa, mas o que preocupa é quando isso assume uma importância muito grande na vida da pessoa. Sim. Existe uma fase da vida em que a pessoa se torna mais suscetível a esse tipo de pressão externa? Creio que sim. São fases importantes. O que mais chama atenção é na adolescência. Principalmente com meninas, né, que são que acabam tendo todo um apelo social para não engordarem, não ganharem peso, né? Então elas começam a desenvolver, ficam mais suscetíveis a esse comportamento. Primeiro por uma fase da vida em que todos nós passamos e acabamos construindo nosso senso de identidade e buscando um reconhecimento, um pertencimento, para que a gente possa desenvolver uma estima, né? Então, quando a pessoa, na fase da adolescência, se torna mais suscetível a esses apelos por uma magreza excessiva, por exemplo. E a prática excessiva de exercícios, até que ponto ela pode se tornar uma obsessão? Justamente quanto, normalmente, a questão de perder peso, né, a vigorexia como um comportamento como comportamento de uma pessoa que tem anorexia, que busca realizar atividades físicas pesadas e recorrentes de uma maneira justificando pelo aspecto saudável, mas de certa forma não tendo uma alimentação adequada, e cada vez mais exercício físico, quer dizer, o corpo vai se colocando numa situação complicada de risco e podendo ter consequências seríssimas, e tem consequências seríssimas. Então, quando o exercício físico vira uma obsessão que ajuda, junto com a questão da preocupação excessiva com o peso. Nesse ponto, como os pais podem agir para evitar tais transtornos? Os pais precisam estar atentos. Primeiro, eu vejo observar se a filha ou o filho, né, no caso, está desenvolvendo, de repente, perdendo muito peso muito rápido, não se alimentando de forma adequada. Isso fica evidente, até para a pessoa que está com processo de anorexia, isso não fica evidente tanto por causa da questão da imagem corporal, mas para a família já começa a chamar atenção, ou da outra maneira, os filhos, o que é mais comum dos meninos às vezes, né, de começarem a ter uma musculatura muito, né, mais, nem chega a ser uma musculatura, mas começam a desenvolver o corpo de uma forma muito rápida, que chama atenção, podem estar fazendo o uso de algumas substâncias proibidas também, que são perigosas. Então, o importante é quando, de repente, começa a perceber esses sinais, ficar atento, se aproximar, conversar com os filhos
e tentar ver, buscar ajuda, tanto médica quanto psicológica, para tentar evitar com que esse quadro, que talvez possa estar acontecendo, piore e se agrave. E o quanto antes se busque um auxílio ou de psicoterapia e também médico, né, nutricional, para poder reverter e diminuir ou minimizar ou até mesmo que não tenha mais riscos, para que essa pessoa não fique exposta aos riscos ou da vigorexia ou da anorexia ou de uso de substâncias proibidas. Muito obrigado, professor Felipe. Aqui foi Fernando Rodrigues para a Rádio Web Unifra. O número de pessoas obesas aumenta a cada dia e a cirurgia bariátrica se tornou um importante aliado no tratamento de pacientes com obesidade grau 3. Ela é conhecida também como gastroplastia, ou cirurgia de redução do estômago. É realizada quando a obesidade já chegou a um nível crítico e as atividades físicas não causam efeito. Tem como objetivo reduzir o peso de pessoas com índice de massa corporal muito elevado, que não têm obtido sucesso na perda de peso com outros tratamentos. Quem estabelece o índice de massa corporal é a Organização Mundial da Saúde. Com a cirurgia bariátrica, além de perder grande quantidade de peso, o paciente tem os benefícios da melhora, ou mesmo cura do seu diabetes, controle da pressão arterial, colesterol, dos níveis de ácido úrico e alívio das dores articulares. A cirurgia de redução de estômago apresenta riscos de complicações. A intervenção impõe uma mudança fundamental nos hábitos alimentares dos indivíduos. É importante que o paciente conheça bem o procedimento e quais os riscos e benefícios da cirurgia. Desta forma, além das orientações técnicas, o acompanhamento psicológico e apoio da família são aconselháveis em todas as fases do processo. A cirurgia pode ser feita através de 2 métodos: a operação aberta, com uma incisão no abdômen, e a videolaparoscopia, em que uma câmera é colocada no abdômen para que o médico visualize a cirurgia por um monitor. A videolaparoscopia provoca menos dor no pós-operatório e tem uma rápida recuperação. É uma cirurgia cara e poucos hospitais administrados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, realizam o procedimento. Nossa repórter Gisele Fernandes conversou com Franciele Machado, que já passou por esta cirurgia. Como surgiu a vontade de fazer a cirurgia, Franciele? Na verdade, eu me sentia muito obesa sempre, mas nunca pensei em fazer. Via o pessoal falando, mas nunca tinha pensado em que eu iria fazer. Aí eu tinha uma colega de trabalho que a filha dela fez a cirurgia e foi um sucesso. E ela sempre vinha me incentivando e me falando: Fran, eu vou marcar pra ti, me deu o telefone 2 vezes, eu perdi. E aí um dia ela chegou lá e me disse: Fran, eu marquei consulta pra ti, tá marcado junto com a Carol, que era a filha dela, né? Então ela vai tu vai no horário antes e ela depois, pra você poder se encontrar, conversar e tu ver que é bom. Aí eu cheguei em casa, como minha família sempre foi contra quando eu comentava, aí eu cheguei em casa e disse: mãe, tenho consulta marcada. E a minha mãe achou assim, nem pensar, né? Minha mãe disse: não vai fazer mesmo, se tu for eu vou contigo. Então tudo bem, então eu tenho a consulta. Bom, então no início minha família não apoiou nem um pouquinho, achou que não era bom. Mas como minha mãe sempre me acompanhou, ela me disse: se for a tua decisão, eu vou contigo e eu vou te acompanhar. E foi o que aconteceu. Quando eu fui fazer a primeira consulta, né, que estava marcada com essa amiga, ela foi junto. Aí quando nós chegamos no consultório, são muitas pessoas, né? Devia ter umas 10 a 15 pacientes. E ali tinha umas com o pós-operatório, umas que iam fazer também. E conversa vai, todo mundo conversa junto. Eu vi que eu tinha que fazer, né? Que a gente sai de lá assim com toda a coragem do mundo e com toda a vontade. E aí foi quando eu tomei a decisão e eu comecei a fazer os exames. Realizei a consulta e em 2 meses eu fiz todos os exames e me preparei para fazer a cirurgia, né? Mas foi muito rápido. Fiz todas as consultas assim, foi da noite pro dia, porque eu tinha que fazer. Se eu esperasse mais um pouco, eu ia perder a coragem, né? Porque até pelo motivo da gente ter muitas notícias assim, porque tinha falecido alguém, algum conhecido comentava, eu não queria nem ficar sabendo os motivos, eu só queria saber de fazer. E tinha que ser muito rápido, que se eu esperasse, eu podia desistir. Então, tu sentiu algum tipo de medo depois que tu decidiu que tu ia fazer a cirurgia? Na verdade, eu tinha uma insegurança. Mas eu tinha muita vontade de fazer. Quando eu vi as pessoas que tinham feito, eu ficava assim, eu tinha vontade de fazer. Então, cada consulta que eu ia, pra mim, era maravilhoso de ver o pessoal com pós-operatório. E aí eu pensava assim, eu não podia ficar sabendo de nada de notícia ruim. Eu só pedia: não me contem. Eu já decidi fazer e eu não quero saber de nada.
Eu vou ficar sabendo dos problemas só depois que eu fizer. Antes, se tiver algum problema, porque antes de fazer eu não quero saber mais nada. Pra não correr o risco de ter medo. Aí foi o que aconteceu. Foi muito rápido, eu fiz sem... E quanto tempo levou quando tu decidiu fazer a cirurgia até o dia exato da cirurgia? Foi 2 meses e meio, no máximo 2 meses e meio. Foi o tempo de eu fazer todos os exames, passar por todos os médicos e o plano de saúde liberar. Liberou e o médico até me perguntou, tu pode esperar mais um mês? Porque a minha foi... por incisão não foi, é por vídeo. Ele me disse que daqui 1 mês o IP já vai estar liberando por vídeo. Eu disse, se eu esperar mais 1 mês, eu não faço. Então foi muito rápido, até foi antes de fazer um curso. Ele me disse, a gente pode fazer semana que vem, tu faz? Eu disse, faço. E foi, então, 2 meses e meio, exato. E tu teve uma recuperação normal ou teve alguma complicação depois da cirurgia? Não tive complicação nenhuma. Tanto que meu pós-operatório, eu fiquei, na verdade, 7 dias hospitalizada pelo cuidado deles, né, só para fazer uma medicação que precisava. O meu pós-operatório em casa me foi muito tranquilo, eu não tive problema nenhum. O pós foi muito tranquilo. Qual era o teu peso antes da cirurgia e depois da cirurgia? Eu pesava 120 quilos e hoje estou sempre variando entre 69 e 71. Eu nunca passo de 71 e nem embaixo de 69, eu cuido muito isso, né. E os cuidados na tua alimentação, quais que teve que mudar? Na verdade, eu particularmente, eu não mudei nada nos cuidados. O único cuidado que eu tenho é quantidade. Agora, a minha alimentação, eu não deixo de comer nada que eu gosto, eu não deixo de fazer, de comer doce, nada. Que a gente tem, o médico orienta, tem muitas orientações, mas eu, nesse ponto, eu não me cuido particularmente. Eu não deixo de comer nada que eu gosto, só cuido em quantidade. Gisele Fernandes para o programa Ponto e Vírgula. Esta foi a entrevista com Franciele Machado, que compartilhou sua experiência conosco. Os médicos necessitam realizar uma avaliação para verificar doenças que podem ser fatores de risco para a cirurgia. A avaliação deve ser criteriosa. O tratamento da obesidade com a cirurgia bariátrica deve ser acompanhado com uma adaptação do paciente em sua nova forma de vida. Nesse momento, a psicologia ajuda o paciente a refletir para que a adaptação seja a melhor possível, antes mesmo que ocorra o procedimento cirúrgico. O paciente deve ser submetido a uma avaliação psicológica. Se for verificada uma psicopatologia grave ou dificuldades em entender o processo a ser realizado, a cirurgia bariátrica pode ser contraindicada. Nossa repórter Gisele Fernandes conversou também com Fábio Vassi, que esteve pronto para realizar o procedimento e acabou desistindo. Fábio, quando tu decidiu fazer a cirurgia bariátrica? Incentivo de meus pais e de minha irmã. Tu sempre foi obeso ou começou a engordar após algum tipo de trauma psicológico ou depois do uso de remédios, alguma coisa assim? Não, eu comecei a engordar a partir dos 14 anos de idade. Falta de fazer exercícios, não conseguia mais tempo, trabalhava já. E tu teve algum apoio da tua família quando tu resolveu fazer a cirurgia? Sim. Eles te apoiaram? Me apoiaram, até pediram pra mim, não quer fazer, aproveitar, temos um plano de saúde pra isso. Vamos aproveitar e fazer. Eu se preocupo muito com a minha saúde. Porque tu tem algum tipo de problema de saúde, como apneia do sono, hipertensão, diabetes? Não, tenho pressão alta só. Pressão alta? Pressão alta. E como é que tu faz? Toma remédio? Remédio, um comprimido por dia. Uhum. Básico é mesmo a pressão alta só, que eu tenho hoje. Sim. E tu chegou a fazer avaliação cardíaca e pulmonar entre os requisitos para fazer a cirurgia? Sim, fiz todos os exames exigidos pelo médico, cardiovascular, esteira, todo exame que foi pedido a gente passou por avaliação. E esse tipo de intervenção, né, ele te impõe uma mudança, né, nos teus hábitos alimentares. Então eu queria saber contigo se tu ficou, em algum momento tu ficou com medo, assim, após a cirurgia de não conseguir manter os novos hábitos. Sim, com certeza, que é meio puxado, tive medo, não tinha que mudar tudo, parar de fumar, parar de beber, comer um bom churrasco no final de semana. Então durante no mínimo 1 ano não poderia fazer nada disso. Teria que seguir toda a parte do regime, que seria um copinho
de 50 ml todos os dias, não sei quantas vezes por dia, depois muda para pastoso, aí depois vem muda para sólido e depois vem para pastoso, né? Então eu fiquei meio nessa parte de não conseguir fazer essa cirurgia. E foi aí que tu chegou à conclusão que tu não iria mais fazer a cirurgia? Sim, não estava bem preparado ainda para fazer. Estou tentando fazer um regime, conseguindo emagrecer devagarinho. Estou conseguindo hoje já emagrecer melhor. Então, por enquanto eu não penso na cirurgia, não agora. Então tu não te arrepende de não ter feito a cirurgia? Não me arrependo, nem um pouco. Foi o medo. A única coisa que eu não fiz a cirurgia foi por medo de não levantar mais da mesa de cirurgia. Essa foi a desistência na hora. E parte muito do psicológico da pessoa. Então hoje me sinto, lógico, gordo ainda, mas estou tentando ir para frente, emagrecer. Vamos ver o que vai dar. E tu tenta de alguma forma cuidar da tua saúde, fazendo algum tipo de exercício físico, cuidando da alimentação? Com certeza. Tentar fazer uma caminhada, fazer alguma coisa a mais, pegar uma academia, tentar encaixar um horário bom. Que eu trabalho das 2 da tarde até 3 horas da manhã, então fica um pouco complicado. Mas então vamos tentar achar um horário bom, hein? Quem sabe mais adiante. E pra ti hoje, Fábio, qual é o valor da vida no teu consentimento? Viver bastante. Se der, viver até os 100, não digo. 80, 90, mais ou menos. Vai. Com certeza. Tá bom, obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Gisele Fernandes para o programa Ponto e Vírgula. Esta foi a entrevista com Fábio Vassen. O período após a cirurgia é considerado pelos pacientes como o mais difícil, devido ao desconforto. Após o procedimento, o psicólogo deve auxiliar o paciente nessa nova fase. O paciente terá que lidar com uma nova aparência, dificuldades do pós-operatório e limitações alimentares. É importante que ele entenda que as restrições não são um impedimento à sua liberdade. Para obter bons resultados e não pôr em risco a saúde, deve-se procurar a orientação de um bom nutricionista. Fazer uma alimentação balanceada e atividades físicas são as melhores maneiras para eliminar os quilos indesejados. Para cada idade é necessário um tipo de alimentação. O consumo de alimentos saudáveis é bom para o corpo e a mente, e aumenta a qualidade de vida. A alimentação correta, aliada a exercícios físicos, traz benefícios. A utilização de suplementos pode trazer riscos e só deve ser feita com orientação de um nutricionista. Para explicar mais sobre a alimentação saudável e os riscos do uso de suplementos, a nutricionista Natália Dotto Flores fala com a repórter Jennifer Lasch. Por que é importante ter uma alimentação equilibrada? A importância da alimentação é para crescimento, depende das fases da vida, né? É na criança, na adolescência, na adulto, idoso, tem toda a diferença, faz toda a diferença. Também para o que seria corpo, mente e qualidade de vida também. Quais os riscos das dietas mal elaboradas, as conhecidas como as dietas malucas? As dietas da moda, elas não trazem benefícios só imediato de emagrecimento, mas depois a pessoa volta a engordar bastante. E carência de vitaminas, minerais, não tem todo o aporte necessário para uma alimentação. O uso dos suplementos alimentares é indicado quando? Suplementação mais procurada é para atletas, né, esportistas também, e para ganho de massa muscular, mas isso aí tem que ser acompanhado junto com uma nutricionista, né? Nada a pessoa olha e vai lá e compra para usar, não é indicado, porque
traz riscos também, né? O excesso também traz riscos. Excesso de proteína, que é a proteína que é a proteína que traz como que eu vou dizer? A recuperação do músculo para crescimento, e ela usada erradamente, ela traz excesso de proteína nos rins e pode causar insuficiência, né, renal. Hoje, quando um paciente te procura, qual é a dieta mais indicada, assim, que você passa para eles? Depende da pessoa. É uma dieta personalizada. Depende da altura, depende dos hábitos da pessoa, da necessidade, do que elas procuram. E em quais casos não se deve fazer uma dieta? A dieta não é indicada na gravidez, porque pode trazer malefícios ao feto, né, à criança, uma formação. E eu acho que seria isso. E também as pessoas que não precisam, né, que no caso, as pessoas que têm distorção da imagem, doenças, anorexia, isso daí também não é indicado. E os alimentos aliados da saúde e à beleza, quais são? Vitamina A, essencial para pele, para cabelo. Não é indicado nada que tenha gordura em excesso, porque pode aumenta o número de glândulas sebáceas, causando mais oleosidade na pele e no cabelo. Então são vitaminas em gerais, minerais, biotina, que se encontra em ovos, leites, que é para o cabelo, para combate à queda do cabelo. Vitamina C, antioxidante, zinco para pele, combate à acne. E a importância da água também, como aliada da saúde e da beleza? A água é importante para repõe a mineral, repõe o que tu perde, no caso da atividade física também, o que tu perde de líquidos e minerais, ela repõe, elimina a toxina do corpo. As pessoas que têm retenção hídrica, excesso de retenção hídrica, ela ajuda a eliminar, né? Ela faz uma limpeza do organismo, né? E como deve ser o consumo diário de água? A gente nunca pode tomar água quando a gente sente sede, porque quando a gente sente sede, significa que o corpo já está sem água. Então, o importante, que eu indico bastante, é carregar uma garrafinha de água durante o dia, mas não tem precisa ser 2 litros ao dia, não necessariamente, né? O que a pessoa conseguir tomar, o importante é que tome. Quanto ao índice de massa corporal, qual é a medida ideal? A medida ideal depende da pessoa, mas abaixo de 19, depois do cálculo realizado, significa desnutrição. De 19 a 25 é eutrofia, que a pessoa está normal, adequada ao peso e à altura. E acima de 25 é sobrepeso, acima de 32 é obesidade. Mas isso daí tem muita diferença. Pode ser uma pessoa que tenha bastante músculo e esteja em sobrepeso, mas fisicamente esteja bem. E como ele é calculado, esse índice de massa corporal? É a altura ao quadrado vezes o peso. Jennifer Lache para o programa Ponto e Vírgula. A repórter Jennifer Lache conversou com a nutricionista Natália Dotto Flores. O fisiculturismo ou culturismo é o uso de exercícios de resistência progressiva para controlar e desenvolver os músculos do corpo. Um indivíduo que se engaja nesta atividade é chamado de fisiculturista. O repórter Bernardo Steckel entrevistou um fisiculturista para saber a rotina de alimentação, exercícios físicos e outras curiosidades. Eu queria que tu falasse por que tu resolveu se tornar um fisiculturista, começar essa carreira aí visando essa nova modalidade aí que as pessoas chamam de esporte, essa meta de ser um fisiculturista. Bom, muito obrigado pela chance de dar essa entrevista, né, Bernardo? Bom, eu sempre, desde criança, sempre quis ser um cara forte, né? Tanto que eu sempre me desenhava, assim, como uma pessoa forte, assim, como tipo Rambo, vou ser bem sincero. E ano retrasado, o meu amigo Alexander me chamou para ir pra academia, né?
Eu tava querendo faz um tempo assim, mas eu tava meio com receio, não sei como é que o pessoal vai me tratar, né? Eu vou recém tô começando. E eu era muito magro, assim, sabe? E essa vontade de mudar, assim, que fez eu ir pra academia. E esse meu amigo me levou também, né? No início eu queria só ter um corpo definido, assim, mas daí depois eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, musculação, e me deu realmente essa vontade, assim, de querer ser um fisiculturista futuramente. Então eu tô treinando para me tornar um grande fisiculturista um dia, é o que eu espero ser. Por que tu acha que está crescendo o número de fisiculturistas no Brasil? Bom, eu acho que mais porque, assim, quem não quer ter um corpo bacana hoje em dia, né? O pessoal, assim, todo mundo gostaria de ter um corpo bonito, assim, um corpo sarado, como dizem, né? E eu acho que isso está contribuindo, assim, bastante para o esporte, né? E as pessoas vão cada vez mais, assim, o pessoal, assim, da minha idade, eu pergunto se eles pretendem competir um dia, eles dizem que sim, que treinam para um dia se tornarem atletas. Quando tu vê uma pessoa que não está cuidando, está desleixada, o que te vem na cabeça? Bom, olha, assim, não é porque eu queira ser um fisiculturista um dia e goste de cultivar meu corpo, vamos dizer, né? Que eu tenho que pensar que assim, os outros têm que fazer o mesmo, sabe? E eu vou dizer assim, cada um assim, fica do jeito que quer, sabe? Fica como se sentir melhor, sabe? Não cabe a mim julgar se a pessoa tem que treinar ou não, se ela tem que ter o corpo assim ou daquele jeito, né? Cada pessoa fica como se sentir melhor. Se ela estiver melhor acima do peso, abaixo do peso, se ela estiver bem, é o que conta. A tua alimentação antes de tu começar os teus treinos para ser fisiculturista e a tua alimentação agora? Bom, a minha alimentação agora eu digo que ela tá mais saudável, sabe? Não vou dizer que sim, que eu não como porcaria, né? Porque eu sempre tô comendo alguma coisa tipo pizza, né? Hambúrguer, X, ou geralmente vou no McDonald's também. Mas assim, eu prefiro assim, na minha alimentação, eu geralmente como alimentos mais saudáveis. Por exemplo, eu sempre estou comendo arroz, assim, bife de frango, feijão, sabe? Como mais frutas agora, ovo, com batata também. Evito tomar refrigerante, evito assim, tomar suco industrializado, assim, que contém muito açúcar. Prefiro tomar suco natural ou água durante as minhas refeições. E é isso, eu busco comer alimentos mais saudáveis, não como tanta porcaria, assim, né? E também para manter o físico, né? Antes de tu treinar assim, tu fazia exercícios físicos com frequência ou não? Sim, exercício sempre fiz, sempre gostei muito de jogar futebol. Jogava no colégio, né, na educação física, umas 2 vezes por semana. E às vezes também quando me chamavam, né, meus amigos, eu ia jogar em algum outro lugar. Então eu sempre me mantive assim, jogando futebol, né. Esse era o exercício que eu sempre fazia. Como é que é a tua rotina de treinamento? Bom, a rotina de treino, sim, envolve... Não é só o treino em si, mas envolve todo o teu dia, como é que vai ser. A alimentação, né? Tu ter uma boa alimentação, assim, uma boa quantidade de proteína, fibras, todos carboidratos, todos esses nutrientes que tu precisa, assim, para ter energia e ter dar força durante o treino. Assim, procuro comer, assim, de 2 em 2 horas, sabe? Ter minhas refeições certinhas. Bom, e o treino, assim, né? Tem vezes que tu vai treinar menos intenso, mais intenso, né? Mas eu sempre procuro dar o meu melhor no treino, assim, dar 100% de mim naquele dia e saber que eu fiz o melhor. É isso que eu tento fazer. Tu já teve algum problema de saúde devido ao excesso de exercício, algum descuido na alimentação? Ainda bem que eu nunca tive nenhum problema. A única coisa que eu tive é que eu tive uma distensão no ombro carregando o sofá, mas isso não foi fora do treino. Tu já participou de algum concurso desses de fisiculturismo, de beleza, que a gente vê que vão lá e exibem braços grandes, peitoral, pernas, super torneadas? Tu já participou de algum? Não, nunca participei ainda, até porque eu recém comecei, né? Vamos fazer 2 anos que eu treino, né? Em breve.
Mas eu tô me preparando para isso, né? Para um dia que eu posso competir. Nunca fui, mas tem fisiculturistas aqui na cidade que já foram, assim. Mas eu pretendo ir um dia, que eu acho bem... Vi vídeos, assim, né, do Mr. Olympia, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo, e é um evento bem bacana, assim. Eu espero um dia estar num evento desse competindo e tomara que ganhando, se puder. E como é que tu tá te sentindo em relação ao teu corpo? Bom, eu digo sempre, assim, que eu poderia estar melhor, né, mas... Se eu começasse a treinar antes, né? Mas eu tô feliz com o meu corpo, assim, né? Eu tô orgulhoso, mas não satisfeito, né? Porque eu sempre quero buscar mais, sempre quero ter um físico melhor. Tu tem problemas de autoestima? Problemas de autoestima, assim, eu tinha bastante, assim. Hoje nem tanto, sabe? Eu sou uma pessoa mais conformada, assim, eu me aceito mais, sabe? E tudo que eu faço eu tento dar o meu melhor sempre. Então, ou seja, hoje tu tá estimulado, tu tá motivado pra fazer tudo? Sim, eu me encontro motivado principalmente porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu procuro sempre treinar para ser o melhor também. Eu quero dar o máximo de mim que eu puder e ser o melhor fisiculturista. Nem que seja da cidade, do estado, do país ou do mundo, né? Estamos aí nessa jornada, né? Eu quero ser melhor. Tu começou procurando por internet ou tu já foi direto pedir uma orientação? Não, sim, começou na musculação, tu diz. Quando tu decidiu vou ser fisiculturista e começou a treinar, tu procurou no meio eletrônico e foi direto pelo que tu leu, ou tu procurou um médico, um educador físico? Não, eu procurava mais assim... procurava mais vídeos na internet, sabe? Ver como é que era a rotina de treino dos grandes fisiculturistas. Eu sempre tô vendo ainda vídeos assim de profissionais, né? Para ver como eles treinam. Eles explicam assim como os melhores métodos de tu treinar, como faz para tu sentir mais o músculo quando tá treinando. E é por aí que eu comecei a me inspirar neles, achei legal, né? E comecei a treinar, comecei a trazer essas ferramentas que eles nos dão para o meu treino. E me melhorou consideravelmente, posso dizer. Quem é a tua inspiração? Qual é o fisiculturista que tu te inspira para os teus treinos? Teu ídolo, vamos dizer assim. Bom, é difícil eu dizer que eu tenho um ídolo só, né? Mas tem fisiculturistas que eu me inspiro, que é... Um deles é o Vani Lopes, que é daqui da cidade de Santa Maria, dono da academia Power Muscle, né? Me inspiro nele. Me inspiro também no Fernando Sardinha, que é fisiculturista brasileiro. E me inspiro também no Flex Lewis, que é um fisiculturista que reside nos Estados Unidos agora, que ele é campeão da categoria do Mr. Olympia 212 libras, no caso, né? Me inspiro bastante nele, eu acho que ele tem um físico muito bacana, é um físico que eu almejo ter um dia. Para mim é o melhor da atualidade. Então, muito bem, muito obrigado, Leonardo. Esse foi nosso áudio aí para a pauta do fisiculturismo, para o programa Ponto e Vírgula da Rádio Unifra. Esta foi a entrevista com o fisiculturista Leonardo Assis, feita pelo repórter Bernardo Steckel. Para obter mais informações sobre o fisiculturismo, o repórter Bernardo Steckel entrevistou também a professora de Educação Física, Marinete Mello. O que tu acha que motiva uma pessoa a ser um fisiculturista? A partir dos ganhos rápidos de musculatura, tensão mais controlada, uma maneira mais eficaz de se treinar, uma maneira diferente, né? Um treino diferente. E como é que é a alimentação ou a dieta de um fisiculturista? A alimentação deles, assim, ela é mais integrada, né? A rigor, no caso. Muito carboidrato, muita questão para ganho de massa, muito carboidrato, muita proteína. Alguns especificamente só diretamente ligados à suplementação. Quando tu fala em diretamente ligado à suplementação, tu quer dizer só o suplemento? Sem nada? Uma suplementação, tipo, mais... Uma suplementação mais composta, vamos supor, e ligada só à suplementação. Por exemplo, a alimentação no dia sim, uma básica, o restante só suplementação.
E a partir de que idade pode ser praticado o fisiculturismo? Não tem uma data exata, né? Mas a pessoa tem que ter já uma boa dose de conhecimento sobre os treinamentos, sobre a musculação e ser num nível já muito bem avançado para chegar no fisiculturista. Nível de conhecimento, né? Saber o que está fazendo. E como é que tu reage quando uma pessoa te pede auxílio para se tornar um fisiculturista? Na realidade, eu quase nem assim, os meus treinamentos quase nem são para pessoas fisiculturistas. Porque o fisiculturista, ele já tem um treino pré-pronto. Ele, especificamente, ele já monta o seu próprio treino. A gente serve só como um filho, algumas dicas, mas dificilmente eles seguem a risca o que o professor manda. Sim. Tem um professor especializado nisso que ajuda eles ou... Especializado nisso não. Depende, assim, tem algumas academias que são especificamente para isso. Os treinamentos, o professor, ele já é físico. Então, já é diferenciado, entendeu? A maioria na população não segue esse padrão de fisiculturismo. Por isso que as pessoas já vão, geralmente a carga de fisiculturismo geralmente é masculina, né? A ênfase maior. Então eles já procuram um determinado treino onde a pessoa já tem base, por exemplo, já se inspira no próprio professor que já seja fisiculturista, que já pratique essa atividade física, né? Tu me falou agora que a rotina de treino do fisiculturista é pré-pronta. Como é que é essa rotina, assim, deles? Tá. No caso pré-pronta seria o que já tem um treino estipulado. Por exemplo, cada dia ele tem um grupo muscular para ser trabalhado. Especificamente é aquilo e nada mais. Então ele treina uma parte do corpo por dia? Ou seja, um dia braço, outro dia perna, outro dia glúteo, seria isso aí? Pode até mesclar, ele até pode mesclar, mas dentro do mesmo grupo muscular que ele está trabalhando. Ele vai dar o máximo desse no dia, né? Sim, e mais ou menos quanto tempo eles têm os rendimentos, assim, desse tipo de treinamento? Olha, sinceramente, eu não sei te dizer qual o prazo certo que ele começa a ver o resultado. Mas geralmente a ênfase é um pouquinho mais rápido, né? Se existe algum risco que o fisiculturista pode correr em relação à saúde? Tá, o risco, se tem algum risco em relação à saúde na prática de fisiculturismo, olha, geralmente assim, o risco que tem é que pode ocasionar lesões mais sucintas, né? Lesões mais rápidas, porque a carga de treino é um pouco pesada, então leva de mais a ênfase em maior tempo. Bernardo Steckel para o programa Ponto e Vírgula. Esta foi a professora de Educação Física Marinete Melo, em entrevista ao repórter Bernardo Steckel. O Brasil está no segundo lugar do ranking mundial de cirurgias plásticas. Os dados divulgados em 2013 pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica colocam os Estados Unidos no topo do ranking. De acordo com o cirurgião plástico Maurício Schneider Viaro, Santa Maria acompanha os dados estatísticos e segue com o aumento de cirurgias na cidade. 7 em cada 10 cirurgias plásticas são estéticas. O aumento desse número se deve à preocupação com a saúde, o bem-estar ou mais com a vaidade? Eu te diria que é um conjunto desses três, né? Porque o paciente que busca cirurgia estética, ele quer se sentir melhor, quer ter uma melhoria na sua autoestima e, consequentemente, ele vai ter um resultado em todos esses três campos. Então, acredito que seja um conjunto dos três. Não mais um do que o outro? Não mais um do que o outro. Porque a gente sabe que o conceito de saúde hoje inclui bem-estar, não é só a questão de não ter doença. Então, dentro desse conceito atual, digamos, de saúde, faz parte a cirurgia estética em trazer essas melhorias para o paciente. Dá para dizer que tem quem faz cirurgia plástica estética para suprir alguma falta de alguma coisa relacionada psicológicos, talvez, assim? Vou te dizer que alguns pacientes, sim. Que não é o ideal, não é o tipo de paciente que a gente procura operar, mas muitos pacientes, eles tentam suprir alguma deficiência, alguma carência dentro da cirurgia plástica, mas esse tipo de paciente
quando a gente identifica no pré-operatório, às vezes não é muito fácil, a gente procura não operar, né? Porque o paciente coloca tudo em cima de um resultado que também, se não for como ele imagina, ele pode se decepcionar, né? E piorar essa questão psicológica ainda. Há números em relação à cirurgia plástica em Santa Maria, assim, dados de porcentagem de quantas pessoas procuram essa... Infelizmente nós não temos esses dados, e cada cirurgião na verdade tem a sua estatística particular. Mas tu diz em relação à população, quantos procuram, a gente não sabe. Eu posso te dizer que é um número crescente, entende? Que a cada ano a gente observa que mais pessoas procuram e claro, e tem mais profissionais da área de cirurgia plástica. Então eu acredito que isso tem aumentado nos últimos anos, né? A procura por cirurgias estéticas. Isso a gente observa, claramente. Tá? Mas assim, dado estatístico não existe, que eu saiba. E quais as principais cirurgias plásticas realizadas? A principal, eu vou te dizer que é a prótese de mama, né? E junto a ela, em segundo, ou em alguns locais ainda em primeiro a ela, é a lipoaspiração. Seriam as duas principais. Os pacientes buscam mais cirurgia de corpo, de tronco, que a gente fala contorno corporal, tá? Destacando-se essas duas, né? Então, mama e abdômen. Dentro da mama a prótese e dentro do abdômen a lipoaspiração. Seriam as mais frequentes cirurgias plásticas. E há também cirurgia plástica após uma cirurgia, por exemplo, uma bariátrica? Muito comum. Hoje em dia é muito comum, até porque a gente tem uma referência de cirurgias bariátricas aqui na cidade, né? A gente faz muitas cirurgias. Então muitos pacientes procuram. Isso hoje em dia se aumentou consideravelmente. Dentro da cirurgia plástica, estética e reparadora, porque às vezes a gente considera um pouco reparadora, né? Essa parte da cirurgia pós-bariátrica ocupa uma bela fatia, digamos assim. E a cirurgia plástica estética, quem procura mais, assim? Quais são? Mulheres de todas as faixas etárias, entende? Mas claro, dos 20 aos... Existe uma diferença muito assim entre o tipo de cirurgia. Dos 20 aos... Vou te dizer que dos 20 aos 50, cirurgia de tronco, né? E dos 60, 50 até os 70, cirurgia de rosto, digamos, de face. Então existe essa questão. É normal que médicos mais jovens recebam pacientes mais jovens, ou seja, tenha cirurgia de tronco mais comum. E médicos com mais idade recebam pacientes com mais idade. Então isso se espera, tá? Mas principalmente mulheres dos 20 aos 50 anos, digamos. Principal público. Tem algum motivo para essa relação da idade entre o médico? Acho que a experiência do médico, né? O tempo na cidade, dos pacientes conhecerem o trabalho, o nome do médico. Então, digamos que o médico vai crescendo com os seus pacientes, né? Hoje eu recebo um tipo de paciente mais, e quando eu tiver mais idade, eu vou receber o paciente que vai me acompanhar, digamos, entende? Então, eu acredito que é isso, é pela experiência mesmo, né? O paciente com mais idade procura... geralmente a cirurgia de rosto procura face, né? Procura o médico com mais idade. Tá? E os homens também estão aderindo à cirurgia plástica? Menos, mas estão. Eu acho que ainda é uma parcela de mercado que a gente fala, né? Que vai crescer muito ainda. Porque eu recebo, mas assim, vou te dizer, a cada 20 pacientes um é homem, cada 10 um é homem. E eles têm um pouco de receio de vir à consulta. É mais difícil para o homem procurar e admitir que vai fazer uma cirurgia estética para os outros e até para si mesmo. Mas assim, a gente observa que eles têm vindo e aí quando realmente começarem a vir, digamos, né, se tiver uma eu vou te dizer, uma conscientização maior, um desejo maior, assim, vai aumentar muito o número de cirurgias estéticas ainda. E dá para apontar quais são as cirurgias que eles estão procurando? Lipoaspiração, a principal. Tem muitos pós-bariátricas também, muitos fazem, que entram no pós-bariátrica, abdominoplastia, associado ou não à lipoaspiração, cruroplastia, que é a da coxa, a parte interna da coxa, que fica muito flácida, e braquioplastia, é do braço, são as mais comuns, pós-bariátrica. Então os homens muitos
que procuram são esses pacientes que fizeram pós-bariátrica. E esses já procuram com mais tranquilidade, digamos, do que um homem que não fez nenhuma cirurgia e quer uma melhoria estética. Apenas. E menores de idade também entram nessa... Não, menores de idade tem algumas cirurgias possíveis. Estéticas, vou te dizer que praticamente a única é a cirurgia de orelha em abano, otoplastia. Tá? As demais, a maioria a gente espera o desenvolvimento corporal, seja nariz, rinoplastia, tem que desenvolver o crescimento facial, lipoaspiração, prótese de mama, tem que desenvolver a mama. Então, a grande maioria se espera o desenvolvimento corporal, a partir dos 16, 17 anos. E já a orelha pode ser feito numa idade mais precoce. E há riscos numa cirurgia plástica estética? Quais seriam? Sempre há riscos, eu sempre digo isso, não? A gente tem risco a todo momento, fazendo ou não uma cirurgia. Uma cirurgia é um procedimento com seus riscos muito pequenos, porque os pacientes são jovens em geral, rígidos, sem doenças, então, e são avaliados no pré-operatório, tem uma avaliação completa, digamos. Então o risco é muito pequeno, cada cirurgia tem o seu risco pequeno, entende? O mais comum é a infecção ou sangramento no local da cirurgia, isso é o mais comum, tá? E riscos mais graves, de óbito, é uma coisa assim muito rara, muito, muito rara. Felizmente, são poucos os casos que a gente ouviu falar, aqui em Santa Maria, por exemplo. Tá? E quais os pontos avaliados nessa avaliação pré-cirurgia? Depende da idade do paciente, tá? Mas em geral são exames de sangue, né? Vários exames de coagulação, hemograma, glicose, função renal, função hepática, e exame cardíaco, eletrocardiograma ou uma avaliação com o cardiologista se o paciente tem uma idade mais avançada. E por exemplo, uma cirurgia de mama, a gente pede o exame da mama, seja mamografia ou ultrassom, tá? Serão esses exames, assim, claro, se o paciente tem alguma doença específica ou faz algum acompanhamento com um médico específico, a gente pede uma avaliação com um médico pré-operatória, com o seu médico. Muitas vezes contraindica ou orienta para a cirurgia. Mas a gente procura, assim, não operar paciente com risco, entende? Para uma cirurgia estética, a gente tem que ter um maior cuidado para que a seleção desse paciente seja o melhor possível, né? Para que não tenha um risco aumentado na cirurgia. Então qualquer mudança nas avaliações dos exames já não é feita a cirurgia? Pode ser contraindicada a cirurgia, pode ser contraindicada. Se tem um risco que a gente julga médio ou alto, a gente não faz a cirurgia, entende? Explica para o paciente entende, né? Entende, tá? E as cirurgias geralmente são feitas com anestesia geral? Como funciona? Em geral com anestesia geral, mas tem muitas com anestesia local ou anestesia local com aquela sedação, que o paciente dorme na cirurgia, mas não é uma anestesia geral. Muitas, é muito comum isso em cirurgia plástica. Mas depende do tipo de cirurgia, tem o seu tipo de anestesia, e tem várias opções dentro do tipo de cirurgia. Tá? Mas assim, a principal é a anestesia geral. E como é o pré-operatório? A pessoa tem que se preparar antes, fazer uma alimentação diferenciada? Não precisa, assim, alimentação diferenciada é uma dúvida frequente, assim, o que os pacientes têm, mas o mais importante é aquele jejum, que é obrigatório, jejum para líquidos, alimentos, qualquer tipo, chiclete, chimarrão, que são de 8 horas previamente à cirurgia. Então esse é o preparo, é o jejum. Tá? E claro, evitar álcool, substâncias ilícitas, né? Mas assim, tipo de alimentação não é necessário modificar. E o pós-operatório, como que é os cuidados após a cirurgia? O pós-operatório é muito também específico de cada cirurgia. Cirurgias de tronco, em geral, lipoaspiração e mama, tem que usar malha compressiva. O paciente tem que ficar em repouso um período de tempo, um repouso que a gente diz relativo, não é absoluto, é acamado, isso é até contraindicado. Mas ele deve evitar esforços, levantar, por exemplo, se a mama levantar o braço, tem que evitar. Então tudo que vai movimentar a região operada deve ser evitado, principalmente nos primeiros 30 dias, tá? E cirurgias de face, daí o cuidado é menor em relação à movimentação, embora tenha que ter, mas sim exposição solar, que é uma coisa que tem que se cuidar. E claro, esforço em qualquer cirurgia a gente vai evitar nos primeiros dias. Bom, a princípio era isso. Muito obrigada, doutor, pela disponibilidade do seu tempo. Karine Kinzel para o programa Ponto e Vírgula.
Este foi o programa Ponto e Vírgula. E no programa de hoje falamos sobre questões de saúde e estética. Os destaques foram: população confessa se já fez dietas milagrosas para a perda de peso. Relação entre distúrbios alimentares e fatores emocionais. Cirurgia bariátrica exige avaliação criteriosa. Alimentação saudável e seus benefícios para a saúde. Fisiculturismo e cirurgia plástica. No programa de hoje, a produção foi dos alunos Jennifer Lache, Fernando Rodrigues, Karine Kinzel, Bernardo Steckel, Gisele Fernandes e Camila Porciúncula, como repórteres. Alessandra Chikoski, Maiara Strasburger, Laura Bassim, Fabiano Borer, Adriele Couto e Karine Kinzel como redatores. E Silvana Rigg, Mariana Pedroso, Daniele Carvalho, Natália Poitia, Victor Pias e Joana Gunter como apresentadores. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira. Professora responsável, Áurea Evelise Fonseca. Boa noite. Ficamos por aqui. Ponto e Vírgula vai ao ar pela Rádio Web Unifra. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano.